Pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui de uma forma um pouco diferente hoje. Vou gravar essa aula para vocês. E eu espero que vocês compreendam, gente. Vou tentar explicar para vocês da forma mais simples possível, tá? Eu organizei aqui as minhas folhinhas de tal forma que fique bem bacana para que vocês possam entender, tá bom? Foi a forma que eu encontrei para explicar tudo direitinho para vocês, ok? Então, voltando um pouco ao assunto sobre relações métricas no triângulo retângulo, uma das primeiras relações que a gente trabalha é o Teorema de Pitágoras. Nós já vimos isso nas aulas anteriores, mas aí eu quis voltar porque é uma forma de, caso alguém ainda tenha dúvida, tem a opção de ficar voltando o vídeo sempre que necessário, tá? Então, eu vou posicionar a folha aqui para que fique melhor para vocês. Espero que a visão de vocês esteja boa, assim a visualização, tá? E vamos lá. Eu tenho aqui o primeiro tópico, que é o Teorema de Pitágoras, tá? Tem aqui um triângulo retângulo, que eu já ensinei para vocês. O porquê dele ser considerado um triângulo retângulo, porque ele possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, um quarto de volta. E uma das primeiras relações que nós temos quando nós trabalhamos o triângulo é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, a relação dele é a seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Relembrando, tia, como é que eu faço para identificar quem é a hipotenusa e quem são os catetos? Eu tenho um ângulo de 90 aqui, um ângulo reto, né? Então, o lado que fica na frente do ângulo reto, ou o maior lado do meu triângulo retângulo, é chamado de hipotenusa. Então, se eu observar as três medidas desse triângulo aqui, eu vou perceber que o maior lado é esse lado que vai de A a C, tá? Então, tá aqui, olha, o segmento que vai de A a C. Então, eu vou dizer que aqui eu tenho um A, ou seja, eu tenho a hipotenusa. Então, eu posso dizer aqui, ó, que o segmento que vai de A até C eu chamo de A, que é a minha hipotenusa. Se eu já encontrei o A, que é a hipotenusa, tá aqui, eu até coloquei a observação aqui na frente, tudo que me sobra é cateto, tá? Então, eu tenho um cateto B aqui, ó, que eu posso chamar de cateto oposto ao ângulo de 90, e aqui embaixo eu tenho o cateto C, que eu posso chamar de cateto adjacente ao ângulo de 90 graus, tá? Então, eu tenho uma hipotenusa, que é o lado maior, tem um cateto e tem um outro cateto, tá? Então, AC, que é a hipotenusa, o segmento que vai de A a B, que é o cateto B, e o segmento que vai de B a C é o cateto adjacente. Tá ok? Então, já sei quem é A, já sei quem é B e já sei quem é C. Se eu já sei quem é A, B e C, e já sei que a relação do Teorema de Pitágoras determina que o quadrado da hipotenusa, ou seja, A ao quadrado, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, eu posso resolver, eu posso encontrar o valor de x, né, na resolução de um triângulo retângulo através do Teorema de Pitágoras. Então, eu desenhei para vocês aqui, olha, até posicionar assim, um triângulo retângulo, tá? Então, olha, o segmento que vai de A a C eu já sei que é o lado maior, então eu chamo de x, que é a hipotenusa, e o que me sobra são os catetos. Então, eu venho aqui, gente, para a resolução. Vou posicionar assim para que fique melhor para vocês visualizarem, tá? Desculpa aí, é porque é marinheiro de primeira viagem, tá? Então, eu vou lá, gente, olha, qual é a relação? A ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Já identifiquei, olha, que esse segmento que vai de A até C é o maior lado. Então, automaticamente, ele é a hipotenusa. Quem é a hipotenusa, então, aqui no nosso caso, é o x. Então, x ao quadrado é igual. Quem é o B? Cateto oposto, que é 4. 4 ao quadrado. Mais, quem é o C? Cateto adjacente ao ângulo de 90, que é 3
ao quadrado. Agora, eu resolvo aqui, olha, x ao quadrado é igual, 4 ao quadrado é 16, mais 3 ao quadrado é 9, 3 vezes 3 é 9. Então, x ao quadrado é igual, agora eu efetuo essa soma, 16 mais 9 é igual a 25. Pronto, eu já disse que x ao quadrado é igual a 25. O que é que eu tenho que fazer para sumir com esse quadrado do x? Eu elevo o meu segundo membro à raiz, porque o inverso da potenciação é a radiciação. Da mesma forma que o inverso da adição é a subtração e da multiplicação é a divisão, tá? Então, para eu sumir com essa potência aqui, com esse expoente 2, eu elevo o meu segundo membro à raiz. Então, x é igual a raiz quadrada de 25. Ok? Então, x é igual a 5. Pronto, encontrei o valor do x. Então, eu posso dizer que esse x aqui, que é a hipotenusa, ele vale 5. Certo? Então, pronto. Aqui é o teorema de Pitágoras, tá? Eu resolvo o teorema de Pitágoras através da hipotenusa e dos catetos, certo? Então, relembrando, quem é o teorema de Pitágoras? Qual é a relação entre ele e o triângulo retângulo? O quadrado da hipotenusa, ou seja, o quadrado do maior lado do triângulo, é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Então, se eu tiro a hipotenusa, se eu tiro o maior lado do triângulo, gente, os lados que me sobram são os catetos. Cateto oposto que fica por trás ao ângulo, cateto adjacente que fica abaixo, ok? Então, essa é uma das primeiras relações do triângulo retângulo, que é o teorema de Pitágoras, tá? Então, vamos para as próximas. Ver se dá para vocês. Qualquer coisa eu vou afastando aqui, tá, gente? Esse aqui ficou bem trabalhado, né? Eu vou dar uma afastadinha, mas eu acho que não vai adiantar muito. Posicionar ele de uma forma que dê para vocês enxergarem bem, tá? Então, vamos lá. Vou começar aqui, outras relações, né? Outras relações métricas quando nós trabalhamos o teorema de... outras relações métricas quando nós trabalhamos um triângulo, tá? Na questão anterior, olha, aqui nós tínhamos um triângulo retângulo, né? Um triângulo com um ângulo interno de 90 graus e um ângulo reto. Então, nesse tipo de triângulo aqui, ou seja, no triângulo retângulo, único e exclusivamente no triângulo retângulo, eu trabalho o teorema de Pitágoras, tá? Então, nesse triângulo aqui, eu trabalho apenas o teorema de Pitágoras. Quando eu vou trabalhar outras relações métricas, que nós vamos ver aí, que se não me engano são aproximadamente de 4 a 5, eu trabalho dois triângulos retângulos, tá? Então, eu tenho um triângulo retângulo menor e um triângulo retângulo um pouquinho maior, tá? Então, esse triângulo aqui, ele começa no vértice A, vai para o vértice B e termina no vértice C, ok? Então, vamos lá. Espero que vocês consigam entender, tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu tenho algumas informações quando nós trabalhamos dois triângulos retângulos. Tia, como é que eu sei que são dois? Eu tenho dois ângulos retos aqui, ó, tá vendo? Na base. Então, eu tenho um triângulo retângulo desse grande e tenho um triângulo retângulo que é esse outro pequeno. Então, um ângulo reto para um e um ângulo reto para outro, certo? Então, aqui, gente, esses lados, eles vão receber nomes especiais. Nós já conhecemos a hipotenusa, que é o maior lado, e nós conhecemos os dois catetos, o oposto e o adjacente. Como nós estamos trabalhando com dois triângulos diferentes aqui, olha, porque um é pequeno e o outro é grande. Então, eu posso dizer que esse pequenininho aqui é a projeção desse triângulo grande, tá? Então, o pequenininho é a projeção, é a continuação do triângulo maior. Porque quando nós trabalhamos o teorema de Pitágoras, gente, a gente conhece só esse aqui, ó, né? Esse pra cá. Esse aqui, ele ainda não tá incluído, né? Ele não tá incluso. Nós incluímos ele agora quando a gente vai trabalhar as outras relações. Então, vamos lá. Considere o triângulo ABC. Então, eu tenho um triângulo ABC que foi dividido em dois, um pequeno e um grande. O pequeno é a projeção do maior. Onde? Vamos observar.
Eu tenho aqui 3 lados distintos, né? O lado que vai de A a B, então eu vou colocar bem aqui, tá? Vou colocar aqui, ó. Eu tenho um lado, o segmento que vai de A a B. Eu tenho um segmento que vai de B a C. E eu tenho um segmento que vai de A a C ou de C a A, tanto faz. Então, eu tenho 3 segmentos diferentes aí, tá, pessoal? Aí eu pergunto para vocês, galera, qual é o maior lado desse triângulo? O maior lado é o segmento que vai de A a B, o segmento que vai de B a C ou o segmento que vai de A a C? Qual é o maior segmento? Se eu for analisar pelo tamanho, eu percebo que nesse triângulo aqui, que foi partido em 2, o maior lado é o segmento que vai de B até C, né? Olhando aqui a olho nu, imaginando aqui uma régua, e se eu for medir esses lados aqui, eu vou perceber que nesse triângulo, o maior lado é o segmento que vai de B a C. Então, eu posso dizer que esse lado aqui, ó, que vai de A a C, que eu até fiz uma retazinha aqui, olha, embaixo, é a hipotenusa. Então, eu chamo de A. É a hipotenusa. Então, os lados que me sobram do triângulo maior, eu chamo de cateto, tá? O segundo maior lado é o cateto B. O lado menor eu chamo de C. Então, pronto, tia, eu já posicionei os 3 lados, né? Já assim, olha, o maior lado continua sendo A, que é a minha hipotenusa. O segundo maior lado passa a ser o cateto B. E o lado menor, o lado de menor medida, é o cateto C. Pronto, eu já posicionei a minha hipotenusa e já posicionei os meus catetos. Se eu já posicionei a minha hipotenusa e os meus catetos, então agora eu vou posicionar as outras projeções. Olha, então eu tenho a hipotenusa, que nós já posicionamos, que é o maior lado. Já posicionamos o cateto, que é o segundo maior lado. E já posicionamos o cateto C, que é o menor lado do meu triângulo retângulo. Ok. Se eu já posicionei A, B e C, eu tenho outras projeções. Tia, por que a senhora tem outras projeções? Porque eu estou trabalhando com 2 triângulos retângulos. Um triângulo menor e um triângulo maior. Certo? Dentro de um único triângulo, que é o ABC. Ok aí? Então, vamos lá. Qual é a próxima projeção ou a próxima medida? H, que é a altura. Então, tá aqui, ó. Aqui é a minha altura. Altura. Depois eu tenho M. Quem é M? É a projeção do cateto C. Então, o M é aqui, é a projeção do cateto C. M. Depois eu tenho N. Quem é o N? É a projeção do cateto B. Então, é aqui o N. Então, eu tenho aí, galera, 6 medidas diferentes, tá? Então, a primeira medida continua sendo a maior, que é a hipotenusa. A segunda medida é o cateto B, que é o segundo lado maior, após a hipotenusa. Terceira medida é o cateto C, que é o lado menor do meu triângulo retângulo. Depois eu vou para as 3 projeções. Quem são as 3 projeções, tia? São os 3 lados novos, né? Porque antes nós só tínhamos o A, o B e o C. Só que agora nós temos mais esse segmento de reta que partiu a minha base em 2 pedaços. Então, eu preciso de nomes para esses lados novos. Então, olha, o ponto que vai de A até a base, eu chamo de altura. Então, é a altura da minha hipotenusa ou do meu triângulo. O lado pequeno, ou a projeção do lado C, eu chamo de M. Então, esse ladozinho pequeno aqui, gente, é o M. A base maior é N. Então, o que eu percebi? Que a minha hipotenusa, ela foi partida em 2 pedaços. Não é verdade? Antes eu tinha hipotenusa inteira. Agora, a minha hipotenusa foi partida em 2 pedacinhos, tá? O pedaço menor da hipotenusa eu chamo de M, o pedaço maior o pedaço menor da hipotenusa é o M, o pedaço maior da hipotenusa é o N.
ok? Então, essas são as outras relações. Tia terminou? Não. Aqui eu só quis mostrar para vocês a posição de cada membro novo, né? Porque até então nós conhecíamos só esses aqui, né, gente? Ó, só esses 3. E agora nós passamos a conhecer essas outras 3 medidas aqui, ó, tá? Porque antes eu trabalhava apenas com um triângulo, agora eu tenho 2, tá? Então, vamos lá. A primeira relação no triângulo, tem hora que me falha a memória, tá, gente? É porque eu tô aqui e aí eu tô pensando em outra coisa. Aconteceu umas coisas e aí eu fico pensando assim, né? Mas vamos lá. A primeira relação, gente, percebe que eu utilizei o mesmo triângulo. É sempre o mesmo triângulo, tá, gente? Só que pode virar, por exemplo, essa ponta desce, essa base sobe, mas é sempre nessa projeção, tá bom? Então, eu tenho aqui, olha, um A, que é a hipotenusa. Eu tenho aqui 8, que é referente a B. Eu tenho 6, que é referente a C. E tenho aqui essa projeção que vai de A até embaixo, que é a altura em relação à minha hipotenusa, tá? Então, a primeira relação é B vezes C, ou seja, o cateto B vezes o cateto C é igual a hipotenusa vezes a altura. Então, essa é a primeira relação métrica no meu triângulo retângulo, tá bom? Então, o cateto B vezes o cateto C é igual a hipotenusa vezes a altura. Então, eu coloquei o exemplo aqui. Encontre o valor de A e H no triângulo abaixo, tá? Então, olha aí. Encontre o valor de A e H no triângulo abaixo. Então, eu tenho A, que é a hipotenusa, 8, que é um cateto, 6, que é um cateto, e eu tenho aqui a altura. Então, o que é que eu percebi? Primeiro, eu vou ter que encontrar o valor de A, para eu poder encontrar o valor de H. Por que, tia, que eu tenho que encontrar o valor de A? Porque a fórmula é B vezes C igual a vezes H. Eu tenho o valor de B e de C, mas eu não tenho A e nem H. Então, para eu encontrar H, primeiro eu vou ter que encontrar o valor de A. Então, eu vou seguir o fluxo da fórmula, tá? Vou arredar aqui, nem o povo antigamente, arredar é afastar, puxar, viu, gente? Porque eu falo assim mesmo. Então, bora lá. Aqui embaixo fica melhor? Não, aqui do lado, aqui, fica melhor? Vou tentar colocar aqui, tá? Vou até mudar a cor. Então, a fórmula é B vezes C é igual a vezes H. Essa é a primeira fórmula, tá? Então, vamos lá. Quem é o B? Quem é o C? Então, quem é o B aqui? O B, tia, é o 8. Então, eu vou ter 8 vezes. Não, gente, estou começando errado. Não, aqui eu vou até deixar aqui. O C, que é 6. Igual, vou deixar aqui. Quem é o A? Eu não tenho. Vezes quem é o H? Eu também não tenho, tia. Então, eu não vou continuar essa fórmula. Por que eu não posso continuar? Porque eu não tenho A e nem tenho H. O que eu vou fazer? Eu vou encontrar o valor de A. E como é que eu encontro A? A não é hipotenusa? Então, eu encontro ela através do teorema de Pitágoras. Então, ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Teorema de Pitágoras, aproximar mais. Então, A ao quadrado é igual. Quanto vale o B ao quadrado? Tanto faz, tá, gente? O B vale 8 ao quadrado, mais o C, que vale 6 ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual. 8 vezes 8 é 64. Mais 6 vezes 6 é 36. Então, A, que é a hipotenusa, é igual. 64 mais 36 é igual a 100 ao quadrado. O que é que eu tenho que fazer para assumir com o quadrado? Vou ajeitar aqui para não ficar torto. É levar a raiz. Então, A é igual a raiz quadrada de 100. Então, A é igual. Qual é a raiz quadrada de 100? É 10.
Pronto, já encontrei o valor de A. Se eu já tenho A, eu posso voltar na fórmula, na primeira relação. Então, eu vou lá. 8 vezes 6, eu calculo normal, tá, gente? Então, vamos lá. 8 vezes 6, 48, né? Ou 6 vezes 8, 48. Igual A vezes H. Quanto é o A? O A vale 10, tia. Vezes H. Aí eu posso trocar de posição, tá, gente? 10H é igual a 48. Como se fosse uma equação de primeiro grau. H é igual a 48. O 10 que estava multiplicando passa dividindo. 48 dividido por 10 é 4,8. Pronto, então eu achei o A e achei o H. Quanto é que vale o H? 4,8. Quanto é que vale o A? O A vale 10. Pronto. Essa é a primeira relação envolvendo triângulos. Ok, gente? Então, qual é a primeira relação? Cateto B vezes cateto C é igual a hipotenusa vezes a altura. Ok? Eu resolvi duas contas através de uma fórmula, né? Porque eu não tinha o valor de A e nem tinha o valor de H. Então, para eu encontrar o valor do A, eu utilizei o teorema de Pitágoras. Depois que eu encontrei A, eu utilizei a fórmula da altura. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Eu vou encerrar o vídeo para ele não ficar muito longo, senão fica difícil para baixar lá no YouTube. E nós vamos voltar com a segunda, terceira e quarta relação. Um beijo, fiquem com Deus. Já já a gente volta.